Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Medicina Moderna, aqui diretamente da Clínica Barradini Bernini, e nós estamos trazendo para vocês mais uns assuntos sobre odontologia e cirurgia plástica. Nós estamos então aqui no consultório da doutora Simone Barradini Milani, que vai nos falar hoje sobre aparelhos ortodônticos fixos. Né, doutora? A senhora vai hoje nos mostrar a sua técnica, o seu trabalho dentro dessa área de aparelhos ortodônticos fixos. Eu gostaria que a senhora conversasse conosco e falasse quais são as diferenças sobre os diversos aparelhos que existem. Galvão, então existem os aparelhos metálicos, que são aparelhos onde as pecinhas são constituídas de metal, são chamados de aparelhos convencionais. Esses aparelhos são os aparelhos mais utilizados hoje em dia em função do custo-benefício, né? São aparelhos que não pesam no orçamento e o paciente pode tratar a maloclusão, né, de uma forma barata. Existem também os aparelhos estéticos, que são aparelhos de porcelana, safira, policarbonato. Esse tipo de aparelho, as pecinhas, elas imitam a cor dos dentes. Então, são aparelhos mais elaborados para aqueles pacientes que almejam discrição, né, durante o tratamento. E também existem os aparelhos autoligados, que são aparelhos de alta precisão, são aparelhos mais rápidos. Esses aparelhos, eles dispensam aquelas tradicionais ligaduras metálicas. A pecinha dos aparelhos autoligados, ela tem um dispositivo que fecha o fio e através dessa tecnologia, então é possível obtermos resultados mais rápidos, né, durante o tratamento. Existem também, está fazendo sim bastante sucesso, os aparelhos linguais, que são aparelhos que são colocados na parte interna dos dentes. Então, para aqueles pacientes que não querem que ninguém perceba que está usando o aparelho. Certo. Então, ao invés de ser colocados na parte posterior dos dentes, é colocado na parte interna, os aparelhos linguais. Nossa, muito interessante quantas técnicas, quantos aparelhos tem, né? Evoluiu bastante. Evoluiu bastante dentro desse sistema. Uma vez era bem restrito esses aparelhos, né? Eu acho que com as pesquisas médicas, né, com a pesquisa dos engenheiros ligados a essa área, evoluiu bastante. Hoje o paciente pode ter essa questão de refletir sobre o que quer usar na sua boca. Juntamente com o profissional, porque cada caso é particular, então tem que planejar, estudar, né, cada caso especificamente para ver qual aparelho é destinado para o tratamento. E doutora, pode ser feito o diagnóstico, né? Que tipo de procedimento o paciente deve, né, fazer para que possa usar um aparelho? É feita então a consulta inicial, onde nós conhecemos um pouco mais do paciente, a queixa principal. Depois disso, então, é realizado um exame clínico detalhado para ver se realmente o paciente precisa usar aparelho, fazer o tratamento ortodôntico. Após o diagnóstico, aí nós solicitamos uma documentação ortodôntica. A documentação ortodôntica são exames complementares ao diagnóstico, né? Então são feitas fotos extraorais, intraorais, são feitas análises, cefalometria, onde a gente pode desenvolver um plano de tratamento. E essa documentação é muito importante porque é uma forma segura de fazer o tratamento, tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Nós podemos então, com a documentação, investigar cáries, agenesias, impactações, tumores. Então o profissional precisa estar certo de que está tudo correto com a arcada dentária do paciente antes de colocar uma aparatologia fixa. E a duração do tratamento ortodôntico, qual é que é? E depende bastante do aparelho que a pessoa vai usar, né, doutora? É isso mesmo. Isso, né? Então, Galvão, não existe assim um parâmetro que a gente
possa estabelecer dizendo exatamente o período de tratamento. Depende muito de cada caso, né? Que é variável e varia a complexidade. Mas em média, assim, se for utilizar aparelhos convencionais, em média 3 anos, aparelhos autoligados 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses. Claro que assim, tem variáveis, né? Depende bastante da colaboração do paciente, se ele comparece às manutenções, né? Se tem cuidado com o aparelho, se não quebra peças. Enfim, é bem amplo, né, esse quesito de período de tratamento. Existe uma dúvida, algumas pessoas até me pararam na rua e perguntaram para mim, sabendo que eu ia falar com a senhora, né? Esses aparelhos têm algum perigo de causar cáries? Olha, na verdade, aparelho não causa cárie, é verdade, existe assim um mito em relação a isso. Na verdade, o aparelho, ele acumula mais alimento, né, durante a mastigação. Então, isso provoca um nicho de bactéria, né? Um acúmulo maior de bactéria na cavidade bucal. E as bactérias acabam causando a cárie e inflamação na gengiva. Então, na verdade, o aparelho não causa cárie. O que acaba causando cárie é a deficiência na escovação. Mas cabe ao profissional orientar o seu paciente, né, mostrar como deve ser feita uma higienização adequada, utilizar escovas interdentais, passa-fio, enfim. Aqui na clínica nós costumamos passar um vídeo demonstrando e como todo mês a gente vê o paciente, nós orientamos, porque o sucesso do tratamento vai muito além de um bom resultado oclusal. Né? O dentista ele tem que ter condições e responsabilidade de cuidar do seu paciente para que no final do tratamento, quando remover o aparelho, ele não esteja com cáries, com gengivite, né? Doenças periodontais. Então, praticamente, sim, uma parte é o seu trabalho e a outra parte é o paciente na sua casa ter esses certos cuidados, os cuidados normais, né? Mas mais ainda com o aparelho em função da retenção de alimentos. Os aparelhos que estão na boca da pessoa, né? Eu estou aqui com a Nandi, que é uma das pacientes da doutora, né? E a Nandi hoje veio conversar um pouco conosco. E Nandi, por que você então define essa questão dos aparelhos? Por que você se definiu por esse tipo de aparelho fixo? Bom, convencional? Primeiramente porque ele é um aparelho discreto, né? Moderno. Muitas amigas, pessoas do meu convívio elogiam. Mal aparece nas fotos e também porque ele deixa o sorriso mais bonito, mais refinado, né? Ele é um aparelho muito elegante, eu acho ele muito bonito, por isso escolhi um aparelho estético. Certo. Antigamente muita gente dizia, eu coloquei o aparelho e esse meu aparelho me causa dor. Como é que é hoje, você que está com o aparelho? Tem alguma dor, assim, você sente mal-estar? Muito tranquilo, sempre comentei com a doutora Simone, durante todo o tratamento eu nunca tive dor. Nunca tive nenhuma dor. É um desconforto que tu sente no início, né? Porque é uma coisa diferente na tua boca, mas não dor. Dor eu nunca senti. A doutora estava me falando agora sobre os cuidados que você tem que ter, né, como paciente em relação ao aparelho, né? Para que tudo corra bem, que você não tenha cáries e não tenha problemas gengivais, né? E me diga uma coisa, você se sente bem com o aparelho? O que as pessoas te falam? Teus amigos olham para você e dizem, olha, Nandi, tá lindo. Elogiam muito. Inclusive, minha irmã me disse que depois que eu botei o aparelho, eu fiquei mais bonita. Que ótimo, né? Gostei bastante. Tá bem por ego mesmo. Quantas vezes por mês se faz as manutenções, Nandi? Uma vez por mês. Uma vez por mês eu venho fazer minhas manutenções. Você vem no consultório com a doutora Simone. E esse aparelho que você tem, ele quebra com facilidade? Você já teve algum tipo de problema assim? Eu nunca quebrei nenhuma peça do aparelho, mas é importante evitar alimentos duros, né? Tipo castanhas, assim, esses alimentos mais duros que podem quebrar a peça. Certo. Uma pessoa adulta, né, doutora, tem limite de idade para colocar um aparelho? Não, atualmente não tem limite de idade. Claro que a gente tem que fazer todo um estudo, observar parte óssea,
é necessário investigar toda a arcada dentária, né, para ver se não tem contraindicações, mas de um modo geral é possível tratar pacientes adultos com resultados excelentes. Que ótimo, né? Então hoje em dia, assim, a pessoa pode colocar o aparelho e ficar com um sorriso bonito. Com certeza. Sim, tem um limite de idade. Sim, legal. sim. Até porque hoje as pessoas, por viverem mais, têm mais qualidade de vida e procuram também isso aí. A questão do sorriso é muito importante, né? É muito importante. Quer dizer, a questão é a estética geral, né, doutora? E a oclusão, ela está diretamente ligada à saúde geral, né? Se a pessoa não tem uma oclusão adequada, acaba desencadeando problemas de articulação, cáries, problemas gengivais, né? Então a correta oclusão vai muito além da estética, né? E a nossa paciente, a Nandi, está grávida, né, doutora? E esse tipo de aparelho pode ser prejudicial à saúde da gestante? Galvão, nesse período de gestação existem modificações hormonais, então a paciente fica mais vulnerável a infecções, então há uma liberação maior de alguns hormônios, como prostaglandinas, né, que acaba facilitando a instalação de bactérias, né, causando infecções. Então é muito importante nesse período a paciente redobrar os cuidados com escovação, passar o fio dental, porque o fio dental alcança regiões que a escova não alcança, né? Então é tão importante para a mãe quanto para a saúde do bebê o cuidado durante a gestação com a gengiva, com o restante, né, do corpo. É muito interessante, realmente, né? A própria gestante, ela já tem esse tipo de preocupação com o bebê, né, em toda a gestação, então ela tem esse procedimento, e mais esse também quando ela tem o uso de um aparelho ortodôntico. Né? Eu estava lendo numa revista internacional, divulgaram que bactérias do canal dentário de uma gestante acabou causando óbito ao feto. Então é extremamente importante que a mãe não se desleixe, né? Não fique pensando só no enxoval do bebê, que cuide dela mesma, faça consultas periódicas, né? E peça orientação do seu dentista. Muito bem. Doutora, outra pergunta que eu gostaria de fazer, que é bem uma curiosidade também que nós temos. Após o uso do aparelho ortodôntico, após o feito o tratamento, né? Existe a possibilidade de voltar os dentes como eram antes? Olha, se o tratamento não for concluído de forma estável, poderá haver recidiva. Porém, é necessário que o cirurgião dentista planeje para evitar esse transtorno, né? Planeje adequadamente e após a remoção do aparelho também são colocados aparelhos de contenção que vão auxiliar para que esse problema não ocorra. Tá, doutora. Bom, eu quero agradecer a doutora Simone Bardini Milani mais esses esclarecimentos sobre o trabalho que ela realiza aqui na Clínica Bardini Bernini. Nós voltaremos logo, pessoal, com o doutor Arielson Milani. Então, pessoal, retornamos com o nosso programa Medicina Moderna. Essa série que nós estamos realizando aqui na Clínica Bardini Bernini. E nós estamos agora com o doutor cirurgião plástico Arielson Milani, que vai nos falar hoje sobre o tema silicone mamário, implante de silicone, que é um tema tão amado pelas brasileiras. As brasileiras adoram isso, até porque nós temos no Brasil o maior número de cirurgias de implantes mamários no mundo, não é, doutor? Muito mais até que nos Estados Unidos, pessoal. Isso é um sucesso em todo mundo. Por toda parte estão fazendo implante de silicone, assim, aos milhares. Né? E nós sabemos que os nossos cirurgiões plásticos são um dos melhores do mundo. E o doutor Arielson Milani, pela sua especialidade, pelo seu empenho e estudo, está entre os melhores cirurgiões plásticos da nossa cidade, do nosso país. Parabéns, doutor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho se existem outros implantes de silicone que podem ser usados pelo corpo humano. O silicone é uma substância muito versátil e ele pode ser preparado em várias texturas. Então, assim, a gente pode usar silicone no nariz, em várias
partes do nariz. Pode usar silicone no queixo, né? Nas mamas, na região glútea, nas panturrilhas, na barriga da perna, também na área urológica, tem implante peniano, tem implante testicular, outras porções da face onde a gente queira um volume, ou por questão estética, ou até por uma questão reparadora. Então é para a orelha também, né? Então é bem versátil o silicone. Qual é o significado, doutor, da mama para as mulheres? A mama é uma marca registrada e talvez a mais forte da feminilidade, né? Da fertilidade, da vida. A mama representa a vida. A gente viu ali naquele caso da Fundação de Roma, né? Que os dois gêmeos, Rômulo Perfeito. e Remo, mamaram na loba. Numa loba com as mamas bem definidas, né? Mamas bem definidas, né? Eu acho que isso aí é até um símbolo, né? Da fertilidade, como o senhor mesmo falou, né? A gente sabe que tem mulheres que têm problemas, né, de câncer nos seios, né? E tem essas cirurgias restauradoras que o senhor também faz, que é muito importante para as mulheres que perdem os seios, né, doutor? É muito importante porque eu vejo assim o sofrimento que tem porque uma mama não está mais aí. Quer dizer, é muito importante. Eu já vi tudo que foi tipo de resultado, ainda quando os silicones velhos eram menos bons, tinha casos que não ficava bem, nenhuma pediu para tirar. Sempre quiseram. Ou ruim ou bom, preferem ter do que não ter. Mas a questão inicial, o instinto, né? O instinto humano, né, doutor? Que era na questão da mama, era uma questão de alimentação, né? Alimento, né, que o bebê era a primeira coisa que o bebê procurava, como o senhor mesmo falou, né? E depois foi mudando também um pouco o significado, né? Na medida que o homem foi tendo aquela questão erótica também em relação à mama, né? Muito bem. Tem muito a ver com isso, né? Mas enfim, as mulheres que lhe procuram para o aumento da mama, é uma questão mais estética, né, doutor? Eles querem ficar mais bonitas. O que é exatamente que elas procuram? Eles querem, doutor, eu quero uma mama maior. Por que eles querem uma mama maior? A mama bonita já é alguma coisa assim que encanta. Agora, a mama bonita deixa o corpo mais bonito também. Porque assim, quando não tem, ou a mama é muito pequena, quer dizer, não tem, me enganei. Quando a mama é muito pequena, a cintura fica menos definida. Então assim, uma mama bonita e bem proporcional ao corpo, deixa a mulher mais acinturada, ressalta mais o quadril. Quer dizer, uma mama bonita deixa o corpo todo mais bonito. Mas tudo tem um limite, ela não pode querer botar uma mama enorme, né? Não tem limite, porque a partir do momento que a mulher é muito maior em cima do que embaixo, alguém pode até achar a mama bonita, mas o corpo dela não ficou proporcional. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse trabalho que o senhor realiza, né? Que é um trabalho muito importante para a comunidade, né? Enfim, esse implante é uma questão, como o senhor falou, extrapola muita coisa. A cirurgia de implante de mama é muito comum, doutor. É a cirurgia mais feita no mundo hoje. As estatísticas nos Estados Unidos dizem que dos membros da Associação Americana de Cirurgia Plástica, mais de 500 mil próteses por ano. Fora as que não têm registro na sociedade americana. E o Brasil está ali parecido com os Estados Unidos, né? Eu li recentemente numa matéria que já passamos nos Estados Unidos o número de cirurgias de implante. Nos outros países também, então... E tu quer ver uma coisa? Quando o Lula assumiu isso, faz 12 anos, né? Sim. 12 anos atrás, uma prótese custava 1.800. Sim. Hoje custa 1.700. 12 anos depois é mais barato. Quer dizer, eles podem cobrar menos porque aumentou muito pelo número de próteses que se fabrica, né? Diminuiu o preço, porque não tinha aumentado pela inflação do período, né, doutor? Quem pode fazer uma cirurgia de implante de mama, doutor? Praticamente todo mundo. Qualquer mulher pode fazer. Mulher pode ser feita. Claro que tem pré-requisitos. Ela tem que ter uma saúde mamária comprovada pelo seu ginecologista e claro, não vai fazer no período que está amamentando, que está grávida, mas assim, a partir de que a mama está formada, mais ou menos 16, 17 anos, até tenho pacientes de 75 anos que colocaram prótese. Isso que eu ia perguntar. Cada vez mais as mulheres mais jovens também querem fazer o implante. Sim. E quais são as estatísticas em relação a isso? O que o senhor pensa em relação a isso?
Eu não sei a estatística, mas é bem comum. A faixa de mulheres jovens que procuram é grande. E tem que ter autorização dos pais, se a moça é de menor idade, né, doutor? Se ela tiver menos que 18. Menos que 18 só. Eu sei de moças que querem, porque querem fazer com 16, 17 anos, e a mãe não quer e ela se impõe de tal forma que acabam cedendo os pais. Né? Mas na maioria das famílias, mesmo que eles não estejam a favor, eles aceitam. A partir do momento que eles entendem que é um procedimento seguro, né? Eu não estou dizendo que generalizando que todos são seguros. A partir do momento que a gente sabe que é seguro, a família fica bem mais tranquila. E são os pré-requisitos para que seja uma cirurgia segura, como o senhor falou? Bom, então assim, fazer os exames, ver que repercussão que a cirurgia e a anestesia podem ter no paciente. Então, com exames normais de sangue, para ver se tem anemia, ver se a capacidade de defesa contra a infecção está boa, ver se a coagulação está boa, ver como é que está funcionando o rim, o fígado, o coração, o pulmão. A partir do momento que isso está tudo dentro do normal, a cirurgia fica muito segura, né? O paciente não tem alguma doença importante. Então, até os familiares, quando eles entendem isso, eles mudam um pouco da... Uma coisa que eu gostaria de falar é sobre isso, que muitas vezes os pais dizem, não precisa, não precisa. Sim. Eles estão sendo sinceros quando eles falam isso, elas não sabem por quê. Um pai não vai gostar mais da filha se ela ficar com o seio maior. Então, para ele pesa muito só o medo, o risco. Né? Não vai ficar mais, não vai gostar mais da filha porque aumentou o seio. Então, quando ele fala isso, ele está sendo sincero. Então, tem que explicar, ele precisa de uma explicação, ele tem que tentar se colocar na posição da menina, da filha, da mulher. Né? Porque é uma coisa assim, ó, meia é contagiosa. Ninguém tem aqui em Caxias. Uma bota, a vizinha diz, eu também quero. Duas tem, daqui a pouco 30 tem, uma não tem, aquela uma lá se sente muito fora do grupo, né? Então, o que tem aumentado esse tipo de cirurgia, desde o tempo que eu me formei até agora, é impressionante. Mas a questão assim sexual, doutor, as moças, mulheres, colocam o seio para se sentirem mais assumidas como mulher? Assediadas ou desejadas? Galvão, eu faço uma pergunta quando elas pedem para colocar o seio, para colocar o silicone, e pela resposta que elas dão, tu vai deduzir alguma coisa. Eu digo, tu está fazendo essa cirurgia para a honra e glória do Senhor? E elas começam a rir. Senhor e Maria, talvez. Eu acho que elas não estão pensando nisso, né? Não. Não, realmente, agora tirando um Sim. pouco, botei um pouquinho de malícia. Todo mundo quer ter uma realização plena. E uma mulher, imagina uma mulher que tem um peito masculino. Ou uma mulher que tu olha de longe e é bem fêmea nessa parte do corpo. É mais provável que ela tenha mais realização sexual. Por quê? Porque duvido que um homem vai dizer assim, prefiro sem. Não conheço nenhum. Doutor, é interessante essa questão do libido, né, que o senhor está comentando aí, né? Mas elas vêm aqui, então, como é que é escolhido o tamanho da mama? Isso é importante. Que a ser aplicada. Olha, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha computador na época, para fazer medidas assim. Então, as lojas que vendiam material para engenheiro, elas tinha bastante loja e tinha muita coisa nas lojas assim, para medições. Tá. Então eu comprei tudo que foi aparelho de medição, né, que os engenheiros usavam nos projetos, agora usam o computador. Não tem muita aplicação, porque, por exemplo, assim, olha uma pele, essa é boa, para aquilo lá não foi tão boa. Essa aqui é ruim, foi boa. Então, assim, não tem aparelho que mede a elasticidade da pele, não tem aparelho que mede a resistência. Então, a gente tem que usar muito a experiência. Quer dizer, eu vi acontecer uma vez, eu entendo um pouquinho. Eu vi acontecer 100 vezes, tu começou a entender mais, vi 1000 vezes. Então, a gente tem experiência. Então, assim, eu olho o formato do corpo da pessoa, meço a mama, a largura da mama, a altura da mama, meço a medida que dá aqui na região mamária, todo o tórax, a cintura ou o quadril, para fazer uma proporção, a distância dos mamilos até a linha média, a distância dos mamilos até o sulco. Então, com todas essas medidas,
e também baseado na experiência, quer dizer, não é uma coisa exatamente científica, porque não tem como fazer isso. Mas aí então eu chego à conclusão de um tamanho, também medindo a própria prótese, né? E tem, por exemplo, diferenças, assim, se a mulher tem mais idade, para a mesma medida cabe um pouquinho maior. Se a mulher já amamentou, tem um pouco mais de elasticidade, a mama já está menos firme, então cabe um pouquinho mais. Então eu gosto que a paciente fique mais ou menos dentro do que as medidas me dão, porque fora disso é mais fácil da gente ter problema de aparecer, de sentir o silicone, ou ele dobrar e ficar uma ponta assim lá, né? Fica uma ponta que às vezes aparece na pele. Então assim, uma frase latina diz, in medio stat virtus, quer dizer, a virtude está no meio termo. Então, quando uma paciente diz assim, não, eu quero uma coisa meio termo, eu acho que é uma mulher inteligente. Ok, doutor, a gente vê pelo seu empenho, né, pela sua emoção, quando o senhor fala da sua profissão, desse trabalho que o senhor realiza, né? E a gente fica pensando o quanto o senhor deve ter estudado e se aprimorado e para se ter essa experiência e essa segurança que o senhor coloca. Mas nós voltaremos com a segunda parte desse programa sobre implante mamário na semana que vem, pessoal, aqui no seu programa Medicina Moderna. Até lá.